fazer uma reflexão breve em cima do Evangelho de Mateus, no seu capítulo 20. É uma parábola muito conhecida que nós queremos meditar nos próximos minutos. A parábola dos trabalhadores na vinha. O texto diz assim: porque o reino dos céus é semelhante a um homem, dono de terras, que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. E tendo combinado com os trabalhadores o pagamento de 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo por volta das 9 horas da manhã, viu na praça outros que estavam desocupados e lhes disse: vão vocês também trabalhar na vinha, e eu lhes pagarei o que for justo. Eles foram, tendo saído de novo, perto do meio-dia e às 3 horas da tarde, fez a mesma coisa. E saindo por volta das 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam desocupados e lhes perguntou: por que vocês ficaram desocupados o dia todo? Eles responderam: porque ninguém nos contratou. Então ele lhes disse: vão vocês também trabalhar na vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador: chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando pelos últimos e indo até os primeiros. Chegando os que foram contratados às 5 horas da tarde, cada um deles recebeu 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém também estes receberam 1 denário cada um. Mas tendo recebido, começaram a murmurar contra o dono das terras, dizendo: estes últimos trabalham apenas 1 hora, mas você os igualou a nós, que suportamos a fadiga e o calor. Então o dono disse a um deles: amigo, não estou sendo injusto com você. Você não combinou comigo de trabalhar por 1 denário? Pegue o que é seu e saia daqui, pois quero dar a este último tanto quanto a você. Será que não é me lícito fazer o que quero com o que é meu? Ou você ficou com inveja porque sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Este texto, ele é muito interessante porque nós precisamos entender qual foi o contexto que o nosso Senhor Jesus, ele apresenta essa parábola. Se nós voltarmos algumas páginas na nossa Bíblia, nós vemos 2 momentos em que os seus discípulos começam a interrogar Jesus a respeito de o que eles receberiam por estar servindo a este reino. Ou então, quem seria o maior? Percebam que no capítulo 18 de Mateus, existe o questionamento dos discípulos a respeito de quem é o maior nos reinos dos céus. E no capítulo 19, a partir do versículo 27, nós vemos que Pedro, ele começa a interrogar Jesus falando: Senhor, nós largamos tudo. O que nós vamos ganhar? O que nós vamos receber em troca de deixar tudo que nós deixamos, o nosso trabalho, as nossas famílias, para te seguir? É como se os discípulos quisessem alguma barganha, quisessem receber algo em troca por estar seguindo Jesus. O que é mais interessante notar que em Mateus capítulo 19, versículo 27, é Pedro quem começa a conversa interrogando Jesus. E este mesmo Pedro, capítulos depois, embora sabendo tudo aquilo que o Senhor disse, que daria 100 vezes mais e por fim herdar a vida eterna, este mesmo Pedro é aquele que nega Jesus. O Pedro que queria saber o que ele ganharia por seguir Jesus, agora é o mesmo Pedro que nega Jesus nos últimos momentos da sua vida terrena. E agora o Senhor Jesus, neste capítulo 20, ele começa a falar a respeito de uma parábola, trazendo uma similaridade a qual nós podemos comparar o reino dos céus. E ele fala a respeito de um dono de uma vinha que vai procurar trabalhadores. Era comum que os trabalhadores ficavam nas praças esperando serem chamados para determinados trabalhos. Era comum nos tempos de colheita que os donos dos vinhateiros ou os donos das demais plantações, eles vinham até as praças para contratar trabalhadores extras para poder fazer a colheita, antes que as chuvas viessem e estragassem toda aquela colheita, todo aquele trabalho que foi feito. E aquele dono, ele faz um combinado com aqueles homens de dar um denário. Um denário
nós conhecemos que significa o correspondente a um dia de trabalho. E ele combina com esses homens que ele chamou logo pela manhã: olha, trabalhem na minha vinha e vocês receberão um dia de trabalho. Só que este senhor, ele continua chamando mais e mais homens ao longo do dia, às 9 horas da manhã, ao meio-dia, às 3 horas da tarde. E o que é interessante é que às 5 horas da tarde, ou seja, faltando ali 1 hora para poder acabar o momento de trabalho, o turno de trabalho, o Senhor ele volta para a praça e ele questiona: mas por que vocês não estão trabalhando? E aqueles homens falam: nós não estamos aqui desocupados. Nós ficamos o dia inteiro esperando que alguém nos contratasse. Nós ficamos o dia inteiro esperando que viesse algum senhor para nos levar para o seu trabalho. Então ele fala: olha, venham então também e trabalhem, e eu lhes darei o que for justo. É interessante notar que somente aos primeiros homens que foram chamados, aquele senhor da vinha, ele combina um salário. Para os demais, ele não combina salário. Só que aqueles homens, eles estavam convictos que aquele senhor, ele seria um senhor justo e pagaria não um denário, mas talvez a fração das horas, a fração de horas de trabalho. Existia uma moeda naquela época que simbolizava a fração do denário. Vamos simbolizar aqui uma nota de 100 e algumas notas menores que a nota de 100, que são a fração da nota de 100. Então, aqueles trabalhadores que chegaram depois, eles estavam na expectativa de receber proporcionalmente ao seu trabalho. Percebam que eles não trabalharam o dia inteiro. Mas aquele homem, ele, ao final do dia, ele começa a chamar aqueles que chegaram por último. Daí aquele famoso ditado: os últimos serão os primeiros. Percebam de onde nós tiramos isso. E começando pelos últimos, ele começa a pagar um denário. Ele começa a dar a quantia de um dia de trabalho completo. E todos aqueles homens que sucederam os últimos, eles recebem a quantia de um dia de trabalho completo. E quando chega a hora daqueles que iniciaram o turno no início da manhã receberem, eles recebem também um único denário. Ao ponto que eles começam a resmungar entre si, eles começam a fazer um certo burburinho em questionar: mas espera aí, nós ficamos o dia inteiro, nós deveríamos receber mais. E aquele senhor, ele ouve então e começa a questionar, perguntando: eu estou sendo injusto com vocês? Porque o senhor, dono da vinha, ele havia combinado um salário com eles. Não havia nada diferente daquilo. E ele falou: pois quero dar a este último tanto quanto dei a você. Será se não é lícito fazer o que quero com o que é meu? Ou você ficou com inveja porque eu sou bom? E o que nós precisamos entender com o contexto dessa parábola? Percebam que no começo nós falamos que os discípulos eles começaram a questionar o que eles ganhariam, quem é o maior, quem senta na frente, quem vai ficar do lado direito, quem vai ficar do lado esquerdo. Os discípulos eles estavam preocupados com cargos. Os discípulos não estavam olhando para a obra sem olhar para salário. Eles queriam saber do salário. Mas o Senhor, ele nos dá uma lição de graça para as nossas vidas. Uma lição de como a graça de Deus funciona. Talvez você nasceu em um berço evangélico, ou talvez você se converteu durante a sua caminhada, mas o Senhor, ele derrama sobre cada um de nós a mesma porção de graça. A mesma porta da graça, ela é aberta tanto para aqueles que seguem uma jornada cristã desde o ventre dos seus pais, desde moço, como também para aqueles que aceitam Jesus e reconhecem como seu Salvador ao longo de uma caminhada. Nós não podemos olhar com um olhar de preconceito, um olhar de injustiça, mas porque ele está recebendo o mesmo tanto que eu, nós precisamos entender que o nosso Senhor, o dono da vinha, é um Deus bondoso e justo. Nós não temos que olhar para o trabalho que nos é proposto, pensando em reconhecimento, pensando em remuneração, seja uma remuneração financeira ou uma remuneração
talvez você está procurando mais estrelas dentro da sua, mais pedrinhas na sua coroa, mas nós temos que olhar que o nosso Senhor, Ele é justo e Ele é bondoso e é misericordioso. Talvez você aceitou Jesus agora, ou talvez você está nos últimos momentos da sua vida, como ladrão da cruz. E o Senhor Jesus, Ele ofertou a mesma graça que nos alcança neste dia. Que nós possamos entender que o reino dos céus, que aquele que recompensa, tanto nessa terra como no reino dos céus, é justo, é misericordioso e nos alcança com graça, independente da nossa situação, independente do nosso tempo de caminhada cristã. Se temos um dia, se temos um mês, um ano ou 10 anos, o Senhor Jesus é o justo, que nos recompensa da melhor forma possível. Que essa palavra possa fazer sentido na sua vida, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe e você possa compartilhar esse vídeo com mais pessoas, para que mais vidas possam ouvir falar de Jesus. Fique com Deus e até a próxima, em nome do Senhor Jesus.